Bom dia, pessoal. Então a gente vai trabalhar hoje em ciências o seu queridíssimo capítulo 7, ok? Então pode abrir aí já na página 106 que a gente vai falar sobre tecidos. Eu vou separar esse vídeo aqui em alguns pedaços para que vocês consigam acompanhar pouco a pouco, revisar quando quiserem e também facilita um pouquinho para mim na hora de distribuir eles no canal. Vamos começar relembrando o que é um tecido. A gente tem o quê? Como a unidade básica de qualquer ser vivo, a célula. A célula é a unidade básica de qualquer ser vivo, com exceção do vírus. Um conjunto de células, você tem um tecido, um conjunto de tecidos, um órgão, um conjunto de órgãos, um sistema. A gente sabe desse jeito. Como a gente já viu um pouquinho sobre célula, a gente vai ver um pouquinho agora sobre tecidos. A área da ciência que estuda os tecidos é chamada histologia. Lembra que a citologia estuda células? Então, a histologia estuda os tecidos. Os tecidos que a gente pode encontrar no nosso corpo podem ser separados em 4 grandes grupos. Óbvio que de uma maneira bem forçadinha, né? Adaptando uma coisa ali, outra aqui, para que a gente consiga entender melhor. Mas o jeito que você vai encontrar é esse. São 4 grandes grupos de tecidos que a gente separa. A gente separa em tecidos epiteliais, em tecidos conjuntivos, em tecidos musculares e em tecidos nervosos. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os epiteliais e sobre os conjuntivos, que eles têm uma relação muito íntima. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a outra metade do capítulo, sobre os musculares e os nervosos. Os tecidos epiteliais, eles podem ser classificados pela forma das suas células. Se elas são redondas, quadradas, achatadas, alongadas, enfim. Aqui no livro de vocês, na página 108, a gente tem uma listinha com o nome delas e onde a gente encontra, dependendo do formato dessas células, óbvio. Acontece que a gente não vai se aprofundar nisso porque é uma coisa muito específica, não vai ser muito cobrada e fica aí só de lembrança os nomes. Mas, se você observar, a gente consegue encontrar células epiteliais de 2 modos também. Elas organizadas em uma camada ou em mais de uma camada. Mas antes da gente entrar nesse mérito, vamos tentar entender o que são as células epiteliais. Elas se tratam das células que revestem o nosso corpo externamente. Lembra da membrana plasmática? Então, é como se o tecido epitelial ele fosse a membrana plasmática, só que do nosso corpo todo. Ele que cria as barreiras para o meio exterior para evitar que entes patógenos entrem no nosso corpo e etc. Então, voltando lá. Quando o tecido é formado por uma camada de células, a gente tem um tecido simples. Já quando ele é formado por mais de uma camada, a gente tem um tecido estratificado. O livro não cita, mas a gente tem também uma coisa chamada lâmina basal, que é algo que fica abaixo desse tecido epitelial e ajuda ele a se sustentar e também a ficar irrigado. Mas vamos com calma. Primeiro vamos entender outras formas de separar os tecidos epiteliais. A gente tem o epitélio de revestimento, que é basicamente o tecido epitelial mais externo. Ele tem essa função aí mesmo de separar o lado interior do lado exterior. Então, se a gente fosse dizer, ele seria ele em si a membrana plasmática do nosso corpo todo. Mas ele basicamente apresenta a função de todo o tecido epitelial. Ele normalmente tem as células bem juntinhas. E isso acontece para que você não tenha a entrada de seres invasores, porque com elas todas juntinhas você não tem espaço para ninguém penetrar ali dentro. Acontece que esses tecidos, como são formados por células, eles podem ter especializações próprias, ok? Então, lembrando que a célula é a menor unidade funcional, porque ela tem uma função específica, e essa função ela traz para essa célula uma espécie de estrutura própria. Então, uma célula ela se estrutura para cumprir uma determinada função. Se você tem várias dessas células juntas, você tem um tecido que está feito, programado praticamente, para cumprir uma determinada função. Lembrando aqui que esses tecidos eles também podem ter algumas variações, que são as microvilosidades. São extensões das células que servem para capturar nutrientes melhor. A gente já viu sobre isso nos capítulos passados. O outro tipo de tecido epitelial é o epitélio glandular, ou seja, de glândulas. Mas o que são glândulas? Imagine que são bolsinhas, como se fosse um balão vazio. Esse balão ele pode ter algum líquidozinho dentro que se você aperta ele espera. A gente vai entender mais ou menos desse jeito uma glândula.
Essa parte aí do epitélio glandular, ele vai ser responsável por todas as funções que envolvem a excreção de alguma substância, como o suor, como a saliva, etc. Então, a gente pode entender que quando a gente sua, é na verdade bolsinhas que estão se esvaziando na nossa pele. Esses tipos de glândula são chamadas de exócrinas, porque elas jogam para fora o que está dentro delas, para fora do corpo. Já quando a glândula não tem uma ligação direta com a nossa parte mais superficial da pele, ou seja, elas não conseguem jogar nada para fora do corpo, e sim para dentro apenas, aí são endócrinas. Elas ainda são bolsinhas que a gente espreme, por assim dizer, e esvazia, mas elas são esvaziadas dentro da gente, na nossa corrente sanguínea. E aí, falando em corrente sanguínea, vamos lembrar o seguinte: não tem corrente sanguínea na nossa pele. O que é a corrente sanguínea? Ela é basicamente a parte do nosso corpo por onde circulam os nutrientes. Então, lembrando que as células elas têm que se manter com nutrientes, é a corrente sanguínea que se responsabiliza por dar nutrientes para o nosso sistema funcionar. Aí você vai se perguntar, como é que a nossa pele, sem receber nutrientes, consegue se manter? É por causa do próximo tecido que a gente vai estudar. Mas antes de a gente chegar lá, vale lembrar então que o tecido epitelial, ele é o tecido de revestimento do nosso corpo e também o tecido onde estão as glândulas salivares, de suor, etc. Existem várias glândulas e a função do tecido glandular depende então da função que exerce essa determinada atividade. O suor que sai da gente quando a gente transpira, ele serve para regular a temperatura do nosso corpo. Então, uma das funções do epitélio glandular é justamente criar um equilíbrio de temperatura entre o nosso corpo e o meio ambiente. Para continuar então, continue aí na playlist para a gente falar agora dos tecidos conjuntivos, que são eles que são responsáveis por manter o nosso tecido epitelial hidratado e cheio de nutrientes.